Tiago, capítulo 5. Vou fazer essa leitura dos versos 13 até o 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento, pela Tua palavra. Que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações, nos ensinando, nos trazendo, ó Pai, certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor responde às nossas orações, nos dando, ó Pai, sempre paz, tranquilidade, diante da vida, diante dos acontecimentos, certos de que o Senhor Deus tem cuidado de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre a providência de Deus, esse cuidado de Deus especial para conosco. E uma coisa que a gente vê sendo ressaltada nesse tempo é a questão da oração. Nós falamos muito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós sabemos que Deus é soberano em todas as decisões. E nós temos falado muito, vamos orar para que Deus esteja abençoando, vamos orar para que Deus esteja cuidando. E eu tenho certeza que uma pergunta já nos incomodou, uma pergunta, por mais que nós não estejamos incomodados com ela, ela vem à nossa mente. É que se Deus sabe o que eu preciso e conhece todas as coisas, por que eu devo orar? Ou seja, se Deus é soberano e a sua vontade não se alterna, por que eu devo orar? O fato é que essa resposta não é muito simples. Primeiro porque tem certas coisas, certos assuntos que estão além da nossa compreensão, do nosso alcance. Mas é certo que nós podemos sim aprender um pouco sobre esse assunto no que diz a palavra. E já inicio dizendo o seguinte, 2 fatos importantes. Porque às vezes um conceito errado faz eu fazer uma pergunta errada. Se eu não entendo o que é a oração, eu posso fazer perguntas erradas a respeito do porquê orar. Então, 2 fatos que tem que estar sempre norteando esse assunto. Primeiro, eu não oro para informar nada a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Segundo, eu não oro para alterar os planos de Deus. Deus continua sendo soberano. E o que nós vamos aprender é que nós devemos orar e podemos orar, não para alterar. Deus vai fazer assim, eu oro e Deus vai agora mudar porque eu orei. Mas eu vou orar conforme a vontade de Deus. E Deus utiliza a nossa oração. Nossa oração tem sim propósito. Então eu vou falar algumas coisas aqui, irmãos. Espero que a gente possa meditar e responder alguns questionamentos e também ter uma base maior para a nossa oração. Nós falamos a semana passada
que Deus nos ensina a orar, e uma das formas é através da oração do Pai Nosso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esta oração, sobre o propósito da oração, por que devemos orar. E eu quero começar dizendo que oração é relacionamento com Deus. Se a gente fosse dar uma resposta rápida, por que eu devo orar? A gente podia dizer, porque Deus mandou orar. A Bíblia está mandando orar. Nós acabamos de dizer, faça oração. Ponto final. Mas uma resposta rápida também é, eu devo orar porque a oração é a forma que eu tenho de me relacionar com Deus. Por que eu devo conversar com você? Porque eu me relaciono com você. É uma forma de relacionamento com Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, nos criou e nos deu esse maravilhoso dom do relacionamento com Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Que nós fomos criados para termos comunhão com Deus. E essa comunhão vem por intermédio desse relacionamento, que vem da conversa com Deus. Sabemos que essa comunhão foi quebrada pelo pecado, mas sabemos que em Jesus essa comunhão é restaurada. E nós oramos e o Espírito Santo fala conosco, e Deus fala conosco, e nós falamos com Deus. Então, mais do que qualquer outra coisa, o princípio básico para nós, ou a principal questão da oração é relacionamento com Deus. Que bom, nós podemos ter relacionamento com Deus. A gente tem visto nesse tempo de isolamento, do não presencial, como é difícil você falar que você vai se relacionar com alguém pelo computador, vai participar de um culto pelo computador. Você pode sim, você pode falar com alguém por telefone, até mesmo sem ver aquela pessoa. Mas como é importante o relacionamento, nós estarmos com a pessoa. E Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E essa adoração é através da oração, dos cânticos, e nós temos sim comunhão com Deus. Fazendo um paralelo entre pais e filhos, um pai gosta de ouvir os seus filhos, não gosta? Um pai, de certa forma, conhece as necessidades dos seus filhos e tem prazer em responder a essas necessidades do seu filho. Deus é o nosso Pai. E Ele sabe de tudo o que nós precisamos. E Ele tem prazer nesse relacionamento conosco. Deus tem prazer em estar conosco, e nós devemos ter prazer em estar com Deus. Agora, novamente, nessa questão de relacionamento pais e filhos. Que pai quer que o seu filho só comunique, só converse com ele quando tem uma necessidade, quando tem uma lista de pedidos? Já pensou que coisa difícil? Nós queremos conversar com os nossos filhos, queremos saber como eles estão, mas queremos que eles se alegrem em conversar conosco, que eles tenham esse prazer em falar conosco. Ou seja, a oração não pode ser apenas uma lista de itens que precisamos, principalmente porque às vezes é uma lista tão supérflua, tantas coisas que nós pedimos que estão assim tão fora do mais importante que nós necessitamos. Nós oramos principalmente para termos relacionamento, não para reivindicar as nossas necessidades, mas para demonstrar nosso amor e afeto a Deus. Partindo daí, irmãos, nós falamos há pouco que não oramos para alterar os planos de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho mais isso. Deus é soberano, seu poder é completo e absoluto. É um conceito totalmente errado, aquela pessoa que acredita que a sua oração vai alterar os céus, vai alterar o plano de Deus.
Por que oramos então? Porque Deus nos manda orar. Imagine, irmãos, que privilégio. Se o Deus soberano, que manda, o que governa todas as coisas, fale, ore, peça a cura de um enfermo, peça para que aquele outro arrume um emprego, peça alguma coisa. É Deus que está dizendo isso. Nós temos que agradecer o privilégio de Deus colocar-nos nesse plano do Senhor, fazermos parte do plano do Senhor. Ninguém tem que orar e ficar pensando, não adianta eu orar porque Deus vai fazer a vontade dele. Jamais. Deus nos ensina a orar, e a oração, ela é importante. Nós lemos aqui em Tiago 5, verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas isso não quer dizer que esse muito é alterar o plano de Deus. Porque o mesmo Tiago diz lá em 1,17, que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então o que é isso, irmãos? Eu não oro para alterar os planos de Deus. Que oração é essa? Se nós temos uma visão errada da oração, nós vamos entender que a minha oração, ela pode sim alterar, pode sim mudar o plano de Deus. Em Mateus 6, versículo 8, quando Jesus está falando sobre a importância da oração, ele afirmou, não vos assemelheis, pois a eles, está se referindo aos gentios, que presumiam que pelo muito falar serão ouvidos. E aí ele diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O texto está dizendo que Deus não vai responder a oração por ela ser insistente, mas Ele vai responder a oração conforme a sua vontade. Ou seja, eu não oro para informar ou convencer Deus de alguma coisa. Olha como é diferente. O homem não sabe orar como convém. Deus já sabe o que nós necessitamos antes mesmo que nós pedimos. Então aqui ele não está dizendo, você não deve repetir. O problema não é a repetição. O problema é uma repetição pretensiosa que acredita que vai alterar a vontade de Deus, porque, não, eu estou orando. É como se dissesse, Senhor, o Senhor não sabe, tem que fazer isso, é assim, é assim, é assim. Isso é uma vã repetição. É o conceito de que pela insistência Deus vai abrir seus ouvidos e vai responder. E é aí que a gente vê muitos errando, quando dizem, eu ordeno a Deus, eu declaro, Deus tem que fazer isso. Quantas profecias que foram perdidas de 2019 para 2020, não? Esse ano vai ser o ano da vitória. Todos ouviram falar da tal da Flor de Lis, lá que provavelmente matou o marido, uma pastora. E lá um pouco antes, um desses pastores profetizaram sobre a vida deles. O casal vai ser uma bênção em 2020. Quem somos nós para dizer o que vai acontecer conforme a nossa vontade? E eu digo que tem que ser assim e eu declaro. Eu não oro para alterar os planos de Deus. E aí, irmãos, a gente começa com a dúvida de novo. Então, para que orar? Por isso que eu disse, é difícil. Eu não orar para alterar os planos de Deus não significa que a oração não é importante, não é eficaz. Acabamos de ler aqui 5:14 e 16, ou 13 a 16. Se alguém está entre vós doente, chame os presbíteros e esses façam oração. Eu vou ler só as frases menores aqui, ó. Lá que diz, faça a oração.
Depois diz: a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. E no final: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Olha como tem um monte de coisa envolvida aqui. Qual é a causa primária do enfermo levantar? E o Senhor o levantará. Correto? Quem que levantou o enfermo? Deus. A vontade de Deus, o poder de Deus. A oração, ela entra, podemos dizer aqui, como uma causa secundária. Ela também é causa. Aqui diz que a oração da fé salvará o enfermo. E no final diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ou seja, eu não altero os planos de Deus, mas eu participo. A oração, ela é eficaz, ela faz parte. Não seja um plano primário, mas ela faz parte do plano de Deus. Eu vou ler aqui uma parte, para que fique bem explicadinho, depois eu falo sobre ela. Deus está governando a história livre e soberanamente. A prática da oração está em perfeita, maravilhosa e misteriosa harmonia, ou seja, nós não compreendemos, mas a oração, ela faz parte desse plano e propósito de Deus. As Escrituras nos ensinam a orar para que os eternos decretos de Deus se cumpram na história, glorificando deste modo o nome do Senhor. Ao nos convidar a orar, as Escrituras estão de fato nos convidando para participarmos da execução dos propósitos de Deus na história, como causas secundárias. Nós participamos da história. A hora que está ficando mais claro, aí eu jogo mais um problema aí para a gente meditar. Tá, eu que estou me complicando, né? Acabou de falar que a oração não muda Deus. E como explicar o exemplo de Ezequias? 2 Reis 20, de 1 a 7. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto à parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes de que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então é um texto bem conhecido. O Senhor mandou o profeta dizer que ele iria morrer. O que Ezequias fez? Orou. Ele orou, chorou, pediu a Deus: Senhor, eu quero ficar vivo. E aí Deus manda o profeta voltar lá de novo e fala para ele que ele tem mais 15 anos. Que ele tem mais 15 anos. Se a gente olhar imediatamente, a gente vai falar: mudou, Deus mudou. Mas, irmãos, dentro do propósito soberano de Deus, essa história inteira está já assim determinada. A oração, ela, de certa forma, podemos dizer que ela muda fatos, mas não muda o decreto de Deus. Já estava previsto e determinado pelos decretos eternos daquele que faz todas as coisas conforme o propósito de sua vontade. Vamos pensar nesse mesmo problema, nesse mesmo termo. Uma pessoa que está enferma, a gente ouve muito falar isso, né? Está desenganada, os médicos dizem que não tem mais condição. Ou seja, é como Ezequias, Deus determinou que vai morrer. Mas o mesmo Deus permite que nós estejamos participando disso,
e nós oramos por aquela pessoa, e Deus a cura. Faz parte dos planos e propósitos de Deus. Da perspectiva dos decretos eternos de Deus, nenhuma mudança aconteceu. Nenhuma mudança aconteceu. Deus não muda. Na perspectiva minha e sua aconteceu uma mudança. Porque nós oramos e aquele que iria morrer não morre mais. Foi resultado da oração? Sim, foi resultado da oração. Deus nos permite participar dessas coisas. Mas dentro da ação de Deus, que é completa, que é plena, perfeita. Então, irmãos, a oração é algo assim tão abençoador para nós. Lembra que nós começamos dizendo que é uma comunicação, é uma conversa com Deus. Deus sabe o que nós queremos. Se nós pedimos mal, se nós pedimos coisas que Deus não quer nos dar, né? Não é porque nós repetimos, que nós insistimos, Ele vai nos dar. Mas que bênção é poder entender que nós participamos de algo, que Deus vai agir. Mas depois que nós oramos por aquilo, a gente vê a mão de Deus agindo naquele momento, daquela forma. Ainda é mistério, mas é algo que a gente pode entregar para as mãos de Deus. É certo que essa dúvida não pode estar em nós nunca. Não preciso orar. Se você pensar assim, não preciso ir nem à igreja, não preciso ler a Bíblia, que se eu estiver salvo, eu estou salvo. Se eu não estiver salvo, eu não estou salvo, então eu não preciso fazer nada. É só esperar morrer para ver para onde que eu vou, né? Então, se a gente for para essa lógica, a gente se perde. Mas cremos na palavra de Deus e a Bíblia nos manda orar. E a gente pode sim ter essa experiência, né, de estar orando em relação a Deus. A gente tem feito na nossa lista lá do WhatsApp alguns pedidos de oração. Eu não sei se eu contei aqui, acho que eu contei na quarta-feira, que o pastor Yong Juko, era um pastor lá de São Paulo, ele ficou 92 dias internados e ele saiu essa semana. Terça-feira à noite ele saiu do hospital. E a gente tem um grupo lá dos pastores, né, da classe, e ele gravou um áudio lá fazendo uma oração. E ele falou 5 vezes que ele foi desenganado, né, pelos médicos. Não, agora não tem mais nenhuma condição. Mas Deus o resgatou. E quantas pessoas oraram por esse homem? Eu creio sim que foi o poder da oração. Eu creio, tenho certeza. Foi o poder da oração. Eu não preciso de explicação. É algo que a gente sente na comunhão com Deus. E aí eu poderia ficar dando vários e vários exemplos, irmãos. A oração não muda Deus, a gente já ouviu essa frase, né? Mas muda a gente, né? Vocês acabaram de cantar, né? Ó Deus, faça santo, santo. A oração muda quem? Muda a gente. A gente abre as portas. Deus abre as portas e muda. A aula que nós tivemos hoje cedo falando sobre isso, que nós devemos buscar esse arrependimento. E a gente tem sim essa experiência. Não gosto de contar exemplos pessoais, mas eu contei no grupo que meu pai está doente, né? Eu queria só contar uma experiência de oração. No primeiro dia a gente ficou sabendo que ele teve um AVC, e aí foi por volta de 10 horas da manhã que ele foi internado e precisava fazer uma cirurgia, e fez a cirurgia lá por volta de 4 horas da tarde. E a cirurgia correu tudo bem. Só que o problema é o seguinte, qualquer cirurgia deixa algum inchaço, alguma coisa. E como ele fez a cirurgia no cateterismo, que tira, né, o sangue lá do cérebro que se espalhou do AVC, o cérebro começa a inchar. Então o médico contou assim, que tem 6 dias que esse sangue vai inchar. Pode até inchar, até 6 dias. E o problema é que se inchar demais, aí não tem mais jeito, né? Então, no 3º dia, a minha irmã me liga e fala, olha, inchou demais e até amanhã, se inchar novamente, o médico quer saber o que faz, porque
ou não volta mais, ou tenta fazer lá, pôr o respirador e tudo mais, mas pela idade dele, ele só vai ficar mais alguns dias e não vai mais sobreviver, né? Aí eu falei, não, claro, se o médico acha melhor, se inchar mais amanhã, desistir, né, vamos dizer assim, dar os medicamentos, né, para ele falecer, tudo bem. E aí a gente fica, né, daquele jeito, falando, como que é? E eu sabia então que eu ia ter a resposta no outro dia, por volta das 5 horas da tarde. E aí lá pelas 4 e pouco, eu sentei e fiquei orando com Deus, né, e pedi para que se ele pudesse, né, voltar, né, que Deus abençoasse a volta dele. E aí depois que eu terminei de orar, a gente sente assim, né, essa comunicação, essa paz de Deus. Eu acabei de orar e minha irmã me ligou e falou, olha, diminuiu o inchaço e amanhã ele vai para o quarto. Então hoje ele foi para o quarto. E se continuando assim, ele vai para casa e eu creio que ele vai ficar bom, que ele vai poder andar novamente, que ele vai poder falar novamente. Mas o que eu estava contando assim foi a questão de falar alguma coisa com Deus e de ouvir a resposta. Não foi só a minha oração, a oração dos irmãos que estão orando pelo meu pai, a oração das pessoas lá da igreja dele. Mas é certo que nós somos muito abençoados de poder orar. Mas eu exigi, não. Eu falei, olha, se for o pior para ele não voltar mais, é melhor que não tem problema algum, né? Que ele seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, irmãos, a oração e providência de Deus, não há nenhum problema em relação a isso. Não tenhamos preocupação. Deus é soberano, mas na sua soberania, Ele colocou também as nossas orações. E Deus sabe todas as coisas. Quando nós oramos, é porque faz parte desses planos de Deus, que aquele momento, aquilo iria colaborar. Deus poderia agir sem utilizar nenhum de nós, mas Deus quer que nós estejamos participando, tanto com as nossas orações, como nossa evangelização, como todas as coisas que nós fazemos. Nós estamos estudando quarta-feira o livro de Esther, e a gente percebe que nos acontecimentos mais comuns, o plano de Deus vai se desenhando. Deus não tem pressa. E de repente um casamento não dá certo para que o rei case com Esther. E de repente o povo de Deus é perseguido, mas Deus providencia um Mordecai. E quando Amã está querendo matar Mordecai, é o spoiler, né, da semana que vem. Quando Amã está querendo matar Mordecai, de repente o rei Assuero resolve abrir um livro lá, e ele lê o quê? Que Mordecai salvou a vida dele. Então Deus vai agindo em cada situação para o nosso bem. E assim são também as nossas orações. Deus não precisava de nada disso. Mas nós somos sim partes importantes desse plano de Deus. Se Deus é soberano, nós não somos robôs. Deus é soberano, mas Ele age nas nossas vidas, nas nossas orações, para que as coisas cheguem ao propósito. Por isso a gente não pode descansar, a gente não pode desistir, a gente não pode parar. Semana passada nós dissemos, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis por quê? Pedis mal. Nós precisamos buscar essa comunhão com Deus, nos aproximar do Senhor. A oração do Pai Nosso é o nosso modelo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando você começa a oração pedindo para que o reino de Deus seja feito, lembra que nós falamos aquela frase? A minha oração não é pedindo para que as forças dos céus mude a terra para fazer a minha vontade. A minha oração é para que o plano de Deus no céu seja feito na terra. Não é seja feita a minha vontade aqui na terra. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós possamos cada vez mais entender que as dificuldades, os problemas, isso tudo que nós estamos passando também nesse ano, tudo isso
tem algo especial para nós, tem sido especial para nós, e tem nos aproximado de Deus, e assim nós possamos ver a obra de Deus sendo realizada na nossa igreja, na nossa vida, na nossa cidade, em todo o mundo. Deus não comete falhas, Deus não comete erros. E o mundo, o pecado, é por consequência, os problemas do mundo, consequências do pecado. Mas não significa que Deus perdeu o controle. Deus continua no controle de todas as coisas. E nós somos parte importante nesse plano de Deus, através das nossas orações. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar a Deus e já vamos encerrar assim esse momento. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua casa e de estarmos aqui, ó Deus, junto com os irmãos, ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Pai querido, que nós possamos sempre estar firmes em comunhão com o Senhor, ó Deus, buscando a Tua presença, buscando, ó Deus, no Senhor, a resposta, ó Pai, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, orando por aqueles que se afastam do Senhor, ó Pai, orando pelos enfermos, ó Deus, e que sempre sejamos agradecidos, porque o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que mantém essa comunhão para conosco, ó Deus, e o Senhor ouve e responde às nossas orações. Obrigado, ó Pai, por isso, obrigado, ó Pai, por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.